Fala comigo, meus amigos. Hoje o vídeo vai ser sobre esses dois produtinhos aqui. Esse ventilador tá aqui só a título de curiosidades. Vamos lá? Galera, esse vídeo vai ser dividido em 4 partes, beleza? Primeiro a gente vai fazer uma comparação entre esse aquecedor VAP e esse climatizador e aquecedor Philco. Logo em seguida a gente vai comparar o consumo real desse produtinho aqui, o consumo real desse produtinho aqui e, a título de exemplo, o consumo de um ventilador comum, ok? Na terceira parte do vídeo a gente vai falar sobre o Philco, esse climatizador aqui, ó, entendeu? E na quarta parte do vídeo a gente vai falar sobre esse produtinho aqui juntamente com essa tomada inteligente. É através dela, inclusive, que a gente vai ver o consumo real de cada um desses aparelhos. Vamos lá? Para iniciar o comparativo, obviamente que a gente vai comparar a função aquecer desse climatizador Philco com o aquecedor VAP, certo? Para iniciar, então, clicando neste botão aquecer, ele é touch, ok? Clicando nele, vai acender a primeira luzinha, a temperatura 1. E ele vai consumir nessa temperatura 1 cerca de 1050 watts de potência e na temperatura 2 cerca de 1900 watts de potência. Enquanto isso, na temperatura 1 do aquecedor VAP, ele vai consumir 930 watts de potência aproximadamente e na temperatura 2 cerca de 1430 watts de potência. Segunda curiosidade, galera. Ele tem 3 velocidades, 3 opções de velocidades da ventilação, porém, na função aquecer, tanto no aquecimento 1 quanto no 2, ele utiliza a rotação mais alta, o que para mim é um ponto negativo, considerando que a velocidade baixa e média é bem tranquila para dormir, enquanto a terceira, que é a velocidade alta, já incomoda um pouco, certo? Este daqui, em relação a isso, não há o que reclamar. É o barulhinho mais suave possível. Eu acredito que é o barulho mais suave possível que a gente espera em um produto desse. Ele é bem mais suave, o seu barulho, do que um computador, por exemplo. Outro diferencial do Philco aqui, galera, é isso aqui, ó, esse timer, certo? Com ele você consegue programar para ele desligar sozinho depois de 1 hora, 2, 3, juntando essas duas luzinhas, 4, 5, essa luzinha com essa, 6, essas duas luzinhas e 7, tudo junto. Isso é um grande diferencial. Todavia, contudo, porém, este daqui tem um diferencial também, que é termostato. Para que serve esse termostato aqui? É uma regulagem que vai fazer ficar mais quente ou menos quente o ambiente? Não é isso. Ele tem a função 1 e a função 2 de temperatura. Esse termostato aqui vai fazer apenas com que, quando a temperatura, da sua resistência atingir determinado grau, ela vai desligar a resistência para economizar energia. Aí o ambiente vai refrescar um pouquinho. Quando esse termostato perceber que está na hora de ligar novamente para aquecer, ele vai ligar. Porém, isso vai ser um ciclo, a noite inteira vai ficar fazendo isso. Se você não tirar ele da tomada, ele vai ficar o resto do seu tempo útil, da sua vida útil dessa forma. Não vai desligar sozinho, que é um problema. Em contrapartida, esse não tem isso, Ele vai ficar ligado constantemente jogando ar. A não ser que você programar ele. Aí ele vai chegar nesse período final e vai desligar, mas não tem o termostato, certo? Mas um ponto positivo para o VAP é o seguinte: ele é recomendado inclusive para banheiros. Este daqui já não é nem um pouco recomendado para banheiros. Não sei o motivo, mas no manual está explícito lá que não pode ser utilizado em regiões, em locais úmidos demais, banheiros, etc. Certo? Esse daqui já está recomendado, inclusive até mesmo no catálogo, aquecimento recomendado inclusive para banheiros. Em relação a direcionamento de ar, todos dois fazem essa oscilação.
Este, como vocês vão ver daqui a pouquinho, ele oscila o corpo inteiro. E este é apenas as aletas que estão aqui dentro, ok? Mais uma questão interessante aí, galera, que esse climatizador da Philco não é recomendado o uso com tomada inteligente, o que é um ponto negativo em comparação com o VAP, porque não há nenhuma contraindicação, o que é muito interessante, porque vocês vão ver na parte final do vídeo a respeito da tomada inteligente, o quanto ela pode te ajudar na economia. Chegou a hora então de falar apenas sobre esse climatizador. E mais um destaque para ele está aqui, ó, seu controle, certo? Isso aqui é muito interessante. Você está lá deitado na sua cama de boa, é só colocar ele refrescar. Ó, quando você acaba de ligar ele, o sistema de aquecimento se esconde e tá aí, ó, ele tá na velocidade baixa. Barulhinho tranquilo, suave. Vamos aumentar para a velocidade média. Também tranquilo, dá para dormir. Agora a velocidade alta, que inclusive é a mesma velocidade do aquecimento. Olha só. Já incomoda um pouquinho, mas dá para dormir também. Vai depender de cada pessoa. Pode colocar, deixa eu só colocar na velocidade mais baixa para o vídeo ficar mais tranquilo. Certo. Podemos colocar oscilar. E o que vai acontecer? Olha só. As aletas se mexendo lá dentro. Olha só. Olha lá, ó. Bacana, bacana. Eles saiaram apenas desse lado. Mas a gente consegue sentir o ar em toda essa direção com as aletas se movimentando. Essa parte aqui é manual, tá? Essas aletas de fora aqui, ó. Essas aletas de fora são manuais, não são automáticas não. As de dentro são automáticas e consequentemente não são manuais, ok? Olhando aqui por cima, se eu colocar refrigerar, barulhinho de água, tá escutando? Mínimo, certo? Para não alongar muito esse vídeo, vou colocar aquecer aqui só para vocês acompanharem comigo aquela questão do sistema de aquecimento chegando na sua posição. Lembrando que se você deixar o reservatório cheio de água, você não vai escutar barulho praticamente nenhum de água retornando. Aqui nesse momento não está muito cheio, então acaba que dá para escutar um pouquinho do barulho de água. Nada que vai fazer perder sono, nada disso, é tranquilo, ok? Vamos lá então, vamos colocar aquecer. Vou colocar aquecer pelo controle. Olha só. Ó, o barulho já aumentou. Ó, vamos acompanhar comigo aqui, ó, sistema de aquecimento chegando. E já começou a aquecer, certo? Inclusive eu acho que ele também é de cerâmica, da mesma forma de que o aquecedor VAP. Quando você desliga o sistema de aquecer, ele permanece um pouquinho ali. Tá vendo? Daqui a pouquinho ele vai sair da sua posição. É um mecanismo de segurança. Inclusive, é justamente por isso que ele não é compatível com tomada inteligente. Porque se você colocar lá na tomada inteligente para ele desligar sozinho, ele não vai fazer esse sistema de resfriamento, ok? E com isso pode superaquecer e causar um incêndio, que a gente não quer, certo? Ó, rodinhas trava, não tem jeito. Coloquei uma gotinha de óleo em cada uma, resolveu um pouco o problema, mas não resolveu 100%. Visor de água, de nível de água aqui na frente, tá vendo? Tá bem pouquinho. E um detalhe super interessante que eu quero mostrar para vocês, que o pessoal fala assim, ah, esse climatizador aí, ele não dá para tirar o reservatório de água para limpar. Dá sim, vou mostrar para vocês agora, ó. Estamos aqui na parte de trás dele. A primeira coisa que a gente faz ao mexer no equipamento é o quê? Retirar da tomada. Vamos lá, é bem simples de retirar o reservatório. Puxou aqui,
Puxo o reservatório para trás até o limite. Tá vendo só? E aí, muito simples. É como se fosse duas tramelinhas aqui, ó. Puxei a tramelinha, empurrei a outra, já tá solta a bomba. Então é só fazer o quê? Agora você vai segurar ela aqui com a mão, como eu tô gravando com a outra, não vou fazer o procedimento, mas já deu para entender, certo? Depois que limpou, volta pro lugar, coloca ali, volta a tramelinha pro lugar, a outra também, e coloca o reservatório novamente, lembrando sempre de fechar isso aqui, se você não quiser molhar toda a sua área, certo? Mas antes de passar para o VAP, galera, gostaria de apresentar para vocês o meu ponto de vista em comparação a este climatizador e um ar-condicionado e em comparação também a um ventilador. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar, o consumo desse climatizador na função de climatizar é o seguinte, ele aqui ó, com a velocidade mais baixa, ele vai consumir 43 watts de potência. Na velocidade média, 49. Na velocidade mais forte dele de vento, será 59 watts de potência. E em todas as suas funcionalidades ligadas, né, oscilando, refrigerando, o máximo que ele vai consumir será 68 watts de potência. Esse é o consumo real dele, que eu descobri através da tomada inteligente, certo? Enquanto que um ventilador, o consumo de um ventilador na velocidade mais alta dele é 50,4 watts de potência. 48 na velocidade média e 46 na velocidade mínima. Esse ventilador em específico, certo? Lembrando que esse ventilador está ligado na rede 110 aqui em casa e esses aqui 220, ok? Então, vou destacar para vocês o seguinte. Vale a pena comprar um climatizador ou um ar-condicionado? Olha, um ar-condicionado é bem melhor, sempre, não tenho o que dizer. Só que tem um grande diferencial. O climatizador você pode levar para qualquer área da sua casa. Você pode levar ele para a sala, você pode levar ele para a cozinha, quarto, entendeu? Diversos locais. Enquanto o ar-condicionado, se você quiser fazer isso, terá que colocar um em cada ambiente ou comprar um ar-condicionado portátil, que eu não recomendo porque consome muito, certo? E então é bom levar isso em consideração. E o que eu quero falar principalmente, o meu ponto de vista principal, né, vamos dizer assim, é que ele é melhor do que um ventilador, com certeza. Não tenho que comparar um ventilador com ele. E eu recomendo esse climatizador para quem mora em regiões com clima misto, época quente e época fria, em ambientes de até no máximo 36 graus Celsius. Ele vai servir bem. Mais que isso, é melhor juntar mais e comprar um ar-condicionado. Agora, se você quer saber mesmo se ele resolve o seu problema ou não, é só você pegar um ventilador na sua casa, ok? Colocar o ventilador na velocidade 2 e colocar ele na sua direção. Por que eu falo isso? Porque se você fazer esse teste e resolver o seu problema aí de 50% a 60%, esse climatizador é melhor do que um ventilador. Cerca de 20%, isso é meu ponto de vista, tá, galera? Eu não estou fazendo contas e tudo mais aqui, é meu ponto de vista. Ele é cerca de 20% melhor que o ventilador. Se o ventilador resolve praticamente o seu problema aí, né, ele é uns 20% melhor do que um ventilador, além de ser bem menos barulhento. O ventilador incomoda muito para dormir, pelo menos esse aqui. E com esse aqui não, eu já dormi uma noite com ele tranquilamente e ele não tem aquele vento seco, né? Obviamente, porque ele tem a opção refrigerar, que eu já adianto que não refrigera nenhum ambiente, e isso não refrigera ambiente, tá? De maneira alguma. O que ele vai fazer é refrigerar em sua direção. Eu recomendo esse produto aqui para quem vai utilizar ele jogando ar em sua direção, em direção às pessoas. Quem tiver em frente a esse jato de ar, com certeza vai se refrigerar, vai se refrescar. E isso aí é muito top, funciona muito bem para esse propósito. Mas refrigerar ambiente, gelar ambiente, isso não vai acontecer. Não é específico dele, não compre enganado. Se você quer refrescar o seu quarto inteiro e chegar no quarto daquela sensação aquela sensação refrescante, não vai fazer isso não. Ele serve para
Quem quer ficar em frente ao jato de ar, você pode colocar ele oscilar um pouco para um lado, um pouco para o outro. Vai resolver seu problema dessa forma, ok? Então, agora sim a gente pode passar a falar sobre o VAP e a tomada inteligente. Vocês vão gostar bastante dessa parte do vídeo. Então, a respeito desse carinha aqui, já tinha adiantado aquela hora. Se você coloca ele na opção 1, com esse símbolo de setas aqui, ele vai direcionar o vento em uma direção e outra. Na posição 1, ele vai utilizar a velocidade, aliás, o aquecimento 1 sem oscilar. E do outro lado, da mesma forma, porém com o aquecimento 2. Aqui, como eu já havia falado, não vou repetir, a respeito do termostato. Aqui embaixo ele possui um sistema de segurança. Olha só, ele só vai ligar se esse botãozinho estiver para baixo. Ou seja, quando você coloca ele nessa posição, ele já vai ligar tranquilamente. Olha só como é que ele funciona na prática. Ligou. Inclusive, olha o barulhinho em comparação com o Philco. Quase nenhum, tá vendo? Olha só, quando eu retiro ele do chão, desliga por medida de segurança, certo? Aí ele oscilando aí, ó, em uma direção. Em outra direção. E o que eu quero falar é o seguinte, galera. Esse produtinho aqui, ele dá a sensação de que na temperatura 1 aquece mais que o Philco, tá? É a sensação que eu tenho. Porém, a velocidade de ventilação dele é muito baixa em comparação com o da Philco. Então eu acredito que pode ser por isso. Como a velocidade é mais baixa, dá a sensação de que está mais quente, porque o calor não está se dissipando, né? Agora eu quero mostrar para vocês, vou mostrar para vocês aqui a parte mais interessante do vídeo, que é a questão da tomada inteligente. Então, se você tem a intenção de comprar um produto desse aqui, não deixe de comprar a tomada inteligente. Ó, eu estou utilizando a tomada da Ecasa, tem diversas marcas por aí, e eu recomendo bastante essa. Olha só, tem que ser a de 20 amperes, tá? Olha, eu posso clicar por cima dela aqui. E eu vou entrar em suas configurações. Repare que se eu deixar ele ligado, ó, ele está ligado na velocidade 1, na temperatura 1. Eu posso desligar por aqui, ó. Ó, repare só, ó. Instantaneamente, ó, vou ligar de novo, ó. Ou seja, ele não tinha controle, agora já tem controle remoto. Entendeu? Aqui eu analiso a questão de consumo. É por aqui que eu fiz os testes. Olha só, vou ligar ele. Primeiro eu tenho que ligar aqui, né, galera? Vamos lá. Ó, liguei. Vamos ver o consumo. Ele vai carregar aqui, ó. 1000 e poucos watts de potência. Vai caindo até chegar naquela temperatura, naquele consumo que eu tinha falado. Vou desligar ele aqui porque ele é bem quente e hoje não está precisando disso aqui na minha casa. Vamos lá, então. Cronômetro. Clicando na opção cronômetro. Olha só o que a gente tem aqui, galera, que é o mais interessante, o ciclo. Eu fiz um ciclo aqui, a título de exemplo, vou clicar nele para vocês acompanharem comigo. Marquei todos os dias da semana e coloquei ele desde as 12 horas até as 11h59. Ou seja, ó, desde as 12 horas até as 11 da tarde, da noite, certo? Ou seja, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Olha, eu vou fazer inclusive aqui, ó, vou colocar, ó, desde 1 da manhã até a meia-noite. Coloquei aqui, pronto. E por que isso é interessante? Porque eu posso colocar aqui, ó, eu quero que ele fique ligado 10 minutos e quero que ele fique desligado 25 minutos. Eu posso colocar do jeito que eu quiser. Eu posso colocar aqui 10 minutos ligado, 10 minutos desligado. Posso colocar ele 20 ligado e 10 desligado, da forma que eu quiser. Aí quando eu salvo aqui, ó, vou salvar, já está salvo. Ele já vai ligar. E aí? Ele vai ficar 10 minutos ligado, tá vendo? Tá programado. E vai ficar 25 minutos ligado. E para que serve isso? Deixa eu só desligar aqui porque está muito quente. Isso serve para economizar energia e também para evitar que o ambiente fique superaquecido, né? Então, o que acontece? Quando eu utilizo o Philco lá, eu posso deixar o Philco ligado 1 hora,
depois ele vai desligar, mas não vai ligar sozinho mais, certo? Ok? Este daqui, ele vai manter uma certa temperatura, mas vai ficar ligado constantemente. Então, o que eu faço? Eu utilizo essa tomada inteligente neste, que não tem nenhuma contraindicação, e resolvo todos os problemas. Eu acompanho o consumo, eu posso colocar inclusive aqui, ó, eu posso colocar uma contagem regressiva, e posso utilizar ele em diversos outros equipamentos, não precisa de ser necessariamente nesse equipamento, certo? Ó, eu posso fazer um cronograma, aí ó, aí eu posso adicionar um cronograma, ó, e posso fazer que todas as segundas, a tantas horas, X horas ele vai ligar e a X horas ele vai desligar. Tudo isso através desse aplicativo e dessa tomadinha inteligente que está aqui, ó. Então, recomendo demais comprar este produtinho com aquela tomada, beleza? Não vou me alongar mais porque o vídeo já está ficando grande. E mais um detalhe sobre o fio que eu esqueci de falar, para vocês aqui agora. Então, meus amigos, voltando aqui a respeito do Philco, você pode utilizar ele também na tomada inteligente, na função de monitoramento de consumo, porém não na função de liga e desliga. E nem se eu quiser eu consigo. Vou mostrar para você aqui, ó. Tá ligado, tá conectado. Ventilação baixa, a fins de teste, né? Vou clicar aqui em desligar, ó, ele vai desligar. Mas e se eu quiser ligar novamente, ele vai ligar? Vai, mas não vai ligar nenhum sistema de ventilação. Ou seja, jamais utilize ele na função, utilize o Philco na função aquecer e uma tomada inteligente, porque pode ocasionar acidentes, incêndios, ok? Agora um detalhe interessantíssimo, mais um, depois de todos esses, é porque esse climatizador, ele não vai conseguir de fábrica aromatizar os ambientes. Porém, brasileiro dá jeito para tudo, né? O que você vai fazer? Vai ligar ele, ventilação. Se ele sai vento aqui e o vento passa por esse filtro aqui atrás, como a gente resolve? Eu pego um algodão, coloco a essência no algodão e vou esticar esse algodão para ele ficar bem leve e vou simplesmente encostar ele aqui atrás e ele vai parar. Vou fazer isso aqui para vocês verem agora, ó. Vou só esticar o algodão. Prontinho, tá esticado e tá sugando esse aroma e jogando lá do lado da frente. Você também pode colar com um durex, alguma coisa assim, mas dessa forma aqui já é bem funcional. E é isso aí, galera, espero que tenha gostado do vídeo. Não é nenhum vídeo profissional, é apenas a título de curiosidade, porque quando eu fui comprar esses produtos eu tinha essa curiosidade, mas ninguém falava a respeito no YouTube. Então eu resolvi trazer essa informação para vocês, beleza? Abraço, até o próximo vídeo.